A mamãe vai limpar aí, como é que vai fazer? Ixi? Vai ficar aí? Como é que eu vou fazer? Beleza? Beleza pura? Só que eu não posso deixar vazio aí. Eu tenho que preencher. Gente, eu comecei a ler esse livro que a Audrey me mandou, que são casos curtinhos, né, de crimes. E você tem os investigadores, geralmente é um investigador por caso. E tem alguma coisa errada, alguém mente, alguma evidência ali na cena, algum erro ali. E aí a gente vai pescando, né? E você vai ter que descobrir sozinho. Se você não conseguir, tem uma dica no final, deixa eu mostrar aqui desde o começo, né? Ó. Quem é o culpado? O livro de cabeceira de casos policiais. Aí você tem nível 1, nível 2. Lá no final da página tem a solução. Tem uma introduçãozinha aqui também, que fala, né, quem são os investigadores. Aí esse daqui é a loja de joias. Eu adivinhei depois, porque os primeiros são bem fáceis. Então esse daqui eu já adivinhei, daí eu fui ler no final pra confirmar. O corpo no escritório, né, eu acertei a pessoa, já suspeitei logo de cara, assim. Mas eu queria saber o desenrolar e os detalhes. Tá vendo que tem dica, ó? Bem no finalzinho. A estatueta roubada. Esse daqui, quando eu bati o olho na imagem, eu já sabia, né? Então já ficou... Gente, que ele é muito policial, gente. Muito suspense psicológico. Você olha pra todos os lados e você observa todas as falas. E o comportamento, né? Então aqui, ó, ele dá uma dica na janela. Então esse daqui foi fácil também. Aí esse daqui foi um pouquinho maior, só que eu tava com muito sono. E aí eu não terminei de ler. Mas é muito legal, é muito bem escrito. Olha só, dica, ferida. E aí eu vou começar de novo porque eu tava com muito sono. E aí, pelo que eu entendi, vai aumentando um pouco o nível de dificuldade, né? E é muito legal, gente. Eu acho que é um bom exercício pra cabeça isso daqui. Super legal. É o volume... São 2 volumes. Eu acho que pode ler... Não tem ordem, assim. Mas é muito legal. Tem figurinhas, né? Tem ilustrações, tudo. É super confortável, bem molinho, sabe? Aqui, ó, o final que eu falei pra vocês. Que tem as respostas. Aqui já, eu vou começar esse daqui, que é Em Defesa de Jacob. Toda vez que eu pegava esse livro, ou eu tinha que mudar os planos, ou não dava, porque ele é um pouquinho grande. E tem que ter calma pra ler esse livro, né? É do William Landay. Eu peguei dica da Cat, do Arabesqueando. Tem uma série de TV. Assim que terminar esse livro, eu vou ler a série. Aí eu faço um vídeo pra vocês falando dos dois, né? O que eu achei da adaptação, o que eu achei do livro. Pra ficar mais completinho, tá? Então pode ser que demore pra sair a resenha. Claro que quando eu soltar o vlog eu já vou ter feito a resenha. Mas tem série então de TV, provavelmente vocês já devem ter assistido, porque eu acho que é bem popular essa série, mas eu não conhecia. Tá, então vou começar a ler hoje.
Ai, gente, eu tô lá pela página 240, mais ou menos. Já passei da metade do livro, um pouco mais da metade. E eu achei que quando eu comecei a ler o livro, que ele fosse ser muito mais dúbio do que eu já tinha ouvido falar. Mas, pelo menos o livro, ele te dá mais noção, sim, do que tá acontecendo. E eu já tenho uma opinião, assim, do que se o Jacob é culpado ou não, tá? Não sei com relação à série, né? Tem as diferenças, mas inclusive eu acho que eu não vou assistir série, acho que eu vou ficar só com o livro mesmo, mas depois eu comento com vocês. Mas assim, eu já tenho uma opinião do que aconteceu aqui. Se o Jacob é culpado ou não. Se eu for fazer a resenha do livro, acho que eu vou fazer a resenha sim. Eu vou fazer uma parte com spoiler, porque eu vou dar minha opinião pra vocês, tá? Mas assim, ai, gente, é 90% já, assim, do que eu acho que aconteceu, tá? Aí depois eu faço a resenha com spoilers, então. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Como vocês têm passado? E o ano, né, gente? Assim, estamos em novembro, comecei a gravar esse vlog. Hoje é dia 10 ou dia 11 que eu tô gravando aqui pra vocês. E que eu vou gravar uma resenha agora também, depois. E daqui a pouco já é dezembro, né? Vamos ver como é que vai ser aí de livros em dezembro, se vai ter coisa nova aqui pra mostrar pra vocês, vamos ver. Mas então, gente, passando o Halloween, não parei de ler, né? Fiz um esforcinho aí pra não dar uma ressaca literária, porque eu li muita coisa boa nesse Halloween. Esse Halloween foi bem melhor do que do ano passado. Tem uma playlist aqui no canal do Halloween de 2024, que eu li bastante coisa, fiz bastante vídeo também. Sempre quis fazer aqueles 30 dias de um vídeo todos os dias, ou então fazer uma semana. E aí eu emendei, como eu fui já lendo muita coisa antes, daí eu falei, eu acho que eu vou conseguir fazer, vou me esforçar mais e vou conseguir fazer 30 dias. E eu consegui, não faltou nenhum vídeo pra vocês. E pra não dar essa ressaca literária, né, eu já emendei em outras coisas, já coloquei uma resenha aqui pra vocês. E aí eu terminei um livro ontem, que eu vou gravar também a resenha agora pra vocês. Mas antes de eu falar dele, que eu não vou falar muito também, né, porque já vai ter vídeo. Eu comecei a ler esse livro aqui com a Audrey, que é Os Crimes do ABC, da Agatha Christie. Eu tô lendo nessa edição aqui mesmo da HarperCollins. E depois eu falo um pouco pra vocês sobre a questão da tradução e algumas coisas. E se vocês tiverem algum comentário também para falar sobre isso, podem escrever aqui embaixo, tá? Aqui, gente, é um livro muito gostoso de ler. É o típico de livro da Agatha que eu gosto. Primeiro porque ele é com o Poirot e o Hessing está aqui também. Eu não sei a ordem cronológica da Agatha, eu saio lendo, né? Conforme eu vou achando o livro, eu tenho aqui e eu vou lendo. Mas aqui eu acredito que seja um livro bem mais pra frente, né? Porque ele começa falando pra gente aqui que eles estão mais velhos. Começa umas piadinhas que o Hastings está perdendo o cabelo, né? E então eles já estão bem mais velhos. E é o tipo de livro que eu gosto, porque além de ter esses personagens, eu gosto muito das análises e do Poirot em si. É um livro onde eles precisam focar na construção de um perfil de um assassino, né? Então, ele comenta aqui até uma hora, né, que as pessoas estão preocupadas e tensas de identificarem uma pessoa com um rosto, mas na verdade o Poirot, ele tá imaginando ali o que se forma na cabeça dele é de um perfil psicológico de um criminoso e não fisicamente em si. Eu gosto muito dessas análises psicológicas que ele faz, né? Então aqui é um criminoso que anda matando pessoas que em ordem alfabética. Então a primeira vítima é uma senhora já de idade e o Poirot fica com aquela pulguinha atrás da orelha, mas ninguém dá muita bola. Mas ele fica com aquilo, né?
Aí o pessoal fala assim pra ele, ah, você tá se preocupando à toa, tal, não é nada demais, mas ele guarda isso. E aí um tempo depois eles recebem uma carta, né, ali com ameaças, dizendo que vai ter outro crime e tal, e a coisa começa a ficar séria. E aí o segundo crime ele toma proporções muito maiores, porque daí a vítima é uma moça jovem e muito bonita. Então tem muito mais apelo popular por isso do que uma senhora já idosa, né? Então, e as coisas vão começando a ficar bastante sérias e conforme vão entrando personagens ali, investigadores também, vai ficando mais complexo e mais ameaçador. Não faço ideia de quem seja, não tenho nenhuma pista. Eu nunca consigo adivinhar nada dos livros da Agatha, gente. Mesmo assim, se eu for chutar, não adianta nada, né? Porque, eu acho que é fulano. Tá, mas e por quê? E como aconteceu? Daí já é outra história. Aí eu acho que não dá, sabe? Ela é muito engenhosa. E aí, então, eu terminei de ler ontem Em Defesa de Jacob, do William Landay. Eu peguei essa dica aqui no canal da Cat, numa resenha antiga que ela tem, já tem uns anos já. E eu sempre pego altas dicas com ela sobre thrillers e suspenses de investigação que ninguém fala, né? Ou pouco se fala. E faz tempo que esse livro estava aqui comigo, mas eu nunca conseguia ler. Porque assim, eu vou pegar esse livro. Aí surgiu uma outra coisa, eu acabava deixando ele pra frente e nunca lia. E é um livro grandinho também, né? Denso de certa forma, porque ele é bem psicológico, que é Em Defesa de Jacob. Deixa eu ver aqui que ano que é. Tem uma série de TV pela Apple TV, com aquele ator famoso. Eu não sou muito ligada, assim, nas telinhas, não, gente. Nos astros, não, nos atores. Então, eu até me esqueci o nome dele. O Chris Evans. Que ano que é? Ele é de 2012. Peguei esse livro numa promoção da Amazon que teve há muito tempo. E demorei até um pouquinho pra ler, que geralmente é um thriller jurídico, né? Então, assim, e psicológico também. Então, demanda mais atenção. E essa atenção psicológica eu acho que exige mais um pouco. E como ele é um livro ambíguo, é uma história ambígua, eu sabia disso, então eu queria prestar atenção e ler muito devagar ali para eu ter uma opinião formada ou não. Então, eu vou falar sobre isso direitinho na resenha com vocês. Provavelmente muita gente já assistiu a série. Eu não vou assistir a série. Pra mim, o livro é o suficiente, vou ficar por aqui mesmo. Eu não sou muito de televisão, né? Eu prefiro ler. Então, eu tava olhando aqui e eu acho que elas são 8 episódios de 45 minutos mais ou menos. Então, vou ficar só com o livro mesmo, tá? Mas se você gostou da série, eu acho que vale a pena você ler o livro. Por quê? Eu fui dar uma olhada na opinião das pessoas que assistiram a série e leram o livro. E existem diferenças no desfecho, né? No final ali. E vamos dizer assim que aqui ele tem tendência mais para um lado. E no filme tem uma tendência maior para o outro, embora os dois sejam ambíguos. E por isso, por essa ambiguidade, eu achei que eu ia ficar sem resposta, numa dúvida. É aquela eterna Dom Casmurro, né? A Capitu traiu ou não traiu? Mas, ao contrário do que eu imaginei, antes da metade eu já tinha uma opinião bem forte e eu fiquei com ela até o final. Inclusive, eu mandei mensagem lá pra Cat, a gente ficou trocando figurinha sobre isso. Mas eu vou falar melhor na resenha pra vocês, tá? Não sei qual vai sair primeiro, mas eu gostei do livro. Ele é um thriller jurídico, então partes do tribunal, elas são bem descritivas, elas são demoradas. É um livro longo, é um livro que às vezes ele se repete um pouco, sabe? Mas assim, coloquem na mente de vocês que é um livro narrado pelo Andy Barber, que é o pai do garoto aqui. Basicamente do que se trata o livro. O Andy Barber, então, ele é um promotor
que começa a investigar, não, começa a trabalhar num caso de um garoto que foi encontrado, um garoto de 14 anos, com ferimentos de faca. E aí, tá tudo certo, tá tudo ok, até que o filho dele, de 14 anos, o Jacob, vai ser o principal suspeito. Então você vai acompanhar essa família desmoronando, como a sociedade encara isso, a gente vai conhecer o Jacob, o comportamento dele também, e aí será que é ele ou não? Né? Então você tem ali as evidências, o que é a favor, o que é contra ele, etc, etc, etc. Enfim, vou falar melhor na resenha pra vocês, mas eu gostei do livro. Eu não costumo avaliar assim, eu até coloco umas estrelas lá no Scooby, às vezes eu nem coloco, que eu acho que não é bem isso que avalia bem um livro, mas eu acabo registrando. Eu coloquei 4 estrelas, tá, gente? Mas não se importa muito com essa coisa de estrelas, não. Mas eu gostei do livro, tá? Acho que a resenha sai antes pra vocês. Bom, gente, aí eu tava pensando em começar então o livro novo, mas eu ainda tô decidindo aqui. Aí eu volto pra comentar com vocês, tá? Não comprei nada de novo na Amazon, lá na minha lista não tem nada de interessante que realmente vale a pena nesse esquenta Black Friday. Vamos ver, vou deixar mais pra frente. Aí pode ser que apareça alguma coisa boa sim. Bom, gente, eu vou ficando por aqui então. Até o próximo take, tá? Tchau, tchau. Oi, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá a minha lista da Amazon. Hoje é dia 15 e eu coloquei mais alguns livros aqui. Até agora, ó, não tem nada de interessante de esquenta Black Friday, né? Vamos ver quando for mesmo, se vai valer a pena. E aqui, ó, Terra Mountain. Eu achei esse livro o YouTube me recomendou um canal que se chama Topper's Library, a biblioteca do Topper. E ele faz um vídeo desses que a gente adora fazer, eu adoro assistir, também já fiz vários, que é indicando livros arrepiantes de inverno, terror polar, né? E ele fala sobre o terror, ele fala sobre aquele livro da Michelle Piver que eu esqueci, O Noite Polar, ele fala, né, do Iluminado, dos clássicos. E como é um canal gringo, eu fiquei vendo pra ver se aparecia alguma coisa diferente, né? E ele falou desse... E eu gostei bastante do canal dele, aliás, porque ele fala do terror do Dan Simmons muito bem, exatamente como ele é. Ele fala também do Deixa Ela Entrar da Divide. Ele fala muito bem, explica muito bem, sabe? Então você sabe que a pessoa realmente lê os livros. Então, e aí ele deu essa dica aqui, ó, do Terror Mountain. E é uma produção independente, pelo que eu entendi, pelo que ele falou no vídeo, né? Um livro de pouco menos de 300 páginas, de 200 páginas, aliás, e lá fora é pouquíssimo conhecido. Aqui então nem se fala, né? Mas lá já é menos conhecido por ser uma produção independente. Ele falou que é muito bom, tem essa capa aqui super legal. Vamos clicar aqui pra ver. Ah, eu gostei. Ele falou que é bem interessante e tal. Tem no Kindle Limited também. E então, daí vamos agora para os demais livros. Eu coloquei aqui na minha lista Os Segredos Enterrados de Pensão Coveiros, da Isa Artagão. Gosto muito dela, li os livros dela, os contos. Ele sai pela AVEC. E esse daqui é o livro que eu vou querer. Diário de Banana, né? É o box 2, que eu vou esperar entrar numa promoção, que meu filho gosta. Coloquei aqui alguns livros daquela coleção policiais da Companhia das Letras. Denis Lehane, Luiz Alfredo Garcia Rosa, gosto muito. Coloquei aqui Joe Nesbo, que esse livro vai ser lançado ainda? Não, ele já saiu. Tá bem, muito elevado os valores, né? Mas a gente deixa que vai que aparece alguma coisa interessante na Black Friday mesmo. A Mulher Enjaulada, que eu vi, na verdade eu vi a resenha lá no canal da Cat. Resenha não, acho que ela não fez resenha, mas ela menciona ele. Não, acho que tem resenha sim.
O gato, gente, passando na sua tela. A Caça, olha como que tá caro, né, gente? Meu Deus. E A Mulher Enjaulada é o segundo volume. Coloquei aqui Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Henriques, gosto muito. Anne Rice, A Hora das Bruxas, ele tá sempre esse valor. Coloquei aqui meio que uma fantasia com vampiro, que é uma coisa que eu não leio há muito tempo e eu gostei da premissa. E ele tá um preço bom até. A Morta Apaixonada, Astros de Sangue, da Val McDermid, nunca li nada dela, quero muito. Coloquei ali aqui um livro novo, acho que já lançou, vai lançar, não sei, da Freida McFadden, A Intrusa. Aqui uns Funko Pops que meu filho quer. Coloquei aqui mais Darkseid, mais bonequinhos aqui que eu quero, no caso, também. É o Stephen King. Aqui, ó, Funko do Foca do Inuyasha. Se você foi uma criança dos anos 90. A Vingança Letal, que é o 8º livro da detetive Erica Foster, do Robert Brinton. Vai lançar ano que vem, em fevereiro. Assassinatos de Torta de Morango, esse aqui também vi no canal da Cat. E eu tinha visto ele na internet, perguntei pra ela se ela tinha lido, e por coincidência, ou ela tinha acabado de ler, ou ela tava lendo alguma coisa assim. É muito legal, porque ele é um mystery cozy, parece, e tem receitinhas lá na confeitaria, só pra você reproduzir. E como eu gosto muito de cozinhar, Kenshin, o mesmo gato passando na sua tela, gente. Coloquei aqui um terror japonês, GOT, Almas Obscuras, um policial japonês, Os Gritos, mais terror japonês, Kari Slaughter, dá pra baixar mais, né? Mas Mulheres Perfeitas, do Ira Living. Esse livro é muito fininho, gente. Podia baixar um pouco mais, né? Então vamos aguardar. E aquele que eu comentei com vocês do Insônia, do King, né? Que eu fiz a resenha ali em e-book mesmo. Fiz a resenha no Halloween. Eu não tenho a edição dele, nem em português, nem essa. Eu queria muito essa. A Tempestade do Século também, eu quero ainda esse livro. Coloquei aqui um da Tana Friend, dos poucos que ainda estão disponíveis na Amazon. Esse livro bem grande, sabe? Ele é bem gorducho, assim, vale a pena o preço. Jane Eyre, que eu tenho vontade de ler, não tenho nenhuma edição. Henning Mankell. Esse eu quero muito, que é Assassinato do Zodíaco de Tóquio. Contos de Amor do Século XIX. Tá sempre caro também, mas caiu um pouco o preço. Marian Keys, né? E é isso. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, né? Na Black Friday. É isso, gente. Oi, gente. Eu terminei de ler o Crimes do ABC. E muito engenhoso, como sempre, né? Mas esse daqui eu gostei muito. Alguns a gente gosta mais ou menos, outros a gente gosta mais da Agatha. Sempre tem aqueles preferidos, mas esse daqui é um daqueles dela que são muito engenhosos, sabe? Quando vai chegando assim mais perto do final, não tanto assim, porque os livros da Agatha você realmente tem assim, às vezes uma surpresa na última página ali. Ele só termina na última palavra mesmo. Eu até passou pela minha cabeça uma coisa, mas eu achei que não ia ficar só assim, né? Eu pensei, ela não vai trabalhar só isso assim e pronto, né? Dito e feito. Foi só pra dar uma desbaratinada pra gente. Mas eu não vou falar porque é spoiler. E aí eu comecei, gostei bastante do livro. E aí eu mostrei pra vocês, né, anteriormente, é Fantasma, do Luiz Alfredo Garcia Rosa. Eu já fiz resenha dele aqui, de Uma Janela em Copacabana. Berenice Procura, eu já falei sobre ele, também que faz parte dessa coleção. São 10 livros do Delegado Espinosa.
Eu não tenho todos os livros, é uma daquelas séries que você vai achando e você vai comprando, então eu vou lendo em fora de ordem. Mas são 10. E esse daqui tá muito gostoso, tá muito legal. Ele gira mais em torno assim. Um corpo vai ser encontrado em Copacabana. E tudo aparenta que ele não é brasileiro, que é um gringo. E as coisas dele foram roubadas pelos moradores de rua ali da região. Então o Espinosa vai investigar, vai conversar com uma em específico que é a Princesa, que é uma moradora de rua com obesidade mórbida. E ela é uma pessoa muito gentil, muito educada, assim, muito serena, sabe? E às vezes é assim, só em troca de um café e um pão da padaria, ela conversa com você, ela só quer assim, em troca de um alimento, assim, sabe? Ela não pede dinheiro, nada disso. E aí a gente vai conhecer um pouco sobre a princesa, personagem muito interessante, e o porquê, né, desse homem que foi morto ali, e um pouco dessa como que funciona esse deslocamento dos moradores de rua e tudo mais em Copacabana e nas redondezas ali próximas. Então, o caso principal é um gringo, né? E quem é esse homem, por que ele foi morto, né? E quem roubou todas as coisas dele ali e tudo mais. Depois eu volto para contar para vocês, tá bom? Oi, gente, voltei aqui então pro vlog. E, gente, eu queria mostrar pra vocês 2 livros que chegaram ontem e eu ganhei eles do meu marido. Eu já vou começar a ler essa semana, pretendo fazer resenha pra vocês. Eu acho que eu vou gostar muito desse livro, era um dos mais desejados lá da minha listinha da Amazon, que é Assassinatos do Zodíaco de Tóquio, do Soji Shimada. Esse foi publicado pela Dark Side Books e é um livro de 1981, gente. Olha só que bonito que ele é. Vocês já conhecem, né, o padrão da editora e tudo mais, e agora eles estão trazendo mais thrillers, mais com essa pegada policial também. Então, assim, eu vi esse livro, olha que bonito. Aqui, Zodíaco, aqui por dentro. E eu vou começar a ler hoje, na verdade. Eu ia começar a ler ontem, mas eu não consegui, porque eu achei que eu ia terminar o Fantasma e já ia dar pra começar a ler esse, mas aí ficou muito tarde, mas eu consegui terminar o Fantasma e eu acabei de gravar a resenha pra vocês, tá, gente? Fantasma faz parte da série policial do Luiz Alfredo Garcia Rosa. Ele já faleceu e ele tinha uma série com 12 livros do Delegado Espinosa. E eu já trouxe o livro dele aqui pra vocês. Eu não tenho todos os livros, não li todos, estou lendo separado, fora de ordem. Pelo que eu tô vendo, dá pra ler sim, tá? E fala um pouco da vida pessoal do Espinosa também, que eu adoro esse tipo de livro. Ai, eu adoro. Mas não atrapalha, sabe? No caso, você vai pegando o jeitinho do autor, como que é a prosa dele e conhecendo como que é o Espinosa aos poucos. O primeiro livro que eu li dele, eu não sabia nada dele. Aí eu achei que eu peguei um bonde andando, que foi Uma Janela em Copacabana, tem resenha aqui. Mas agora, com esse livro, eu já entendi muito mais como que ele funciona. Que ele é um investigador muito humano, aliás, e a forma como ele trabalha, sabe? Então, assim... E esse daqui é o 10º livro da série, que inclusive esse livro aqui foi um presente de aniversário que eu ganhei da Fátima, e eu consegui pegar ele para ler finalmente. Foi muito gostoso de ler esse livro, gente. É uma prosa muito boa, muito gostosa, sabe? Então, a resenha já vai ter saído pra vocês provavelmente, tá?
Então, gente, eu vou ler aqui pra vocês uma breve sinopse mesmo do que diz os Assassinatos do Zodíaco. Ele até que é grandinho. Deixa eu ver. Não, até que eu achei que fosse até maior. Ele tem 363 páginas. É um livro de 81, então, tá bom? Olha só, gente, é daquele crime scene, né? 6 mulheres são encontradas mortas com corpos mutilados e espalhados pelo Japão, vítimas de uma possível trama envolvendo alquimia e astrologia. Essa série de assassinatos permanece envolta em mistério durante 40 anos, até que o astrólogo Kiyoshi Mitarai e seu amigo Kazumi Ishioka são desafiados a solucionar esse quebra-cabeça macabro de uma vez por todas. Ai, gente, eu amo, né? Eu amo. E assim, eu não sei nada desse livro. Eu vi bem superficialmente alguns comentários falando que é de explodir a cabeça. Então, assim, me aguardem que vai ter resenha do livro, tá? Com certeza. E aí, por recomendação da Cat, Karen Slaughter, eu gostei também, porque não faz parte de nenhuma série já existente dela. Uma série nova e é volume 1. Então eu falei assim, agora é a minha hora de começar a acompanhar em ordem certinha, né? Que é Somos Todos Culpados, da Karen Slaughter. Vou ler aqui atrás pra vocês, ó, com essa capa aqui muito bonita, de muito bom gosto, da HarperCollins, tá bom? Então, assim, gente, ela é uma autora muito boa, pra quem não conhece, tá? Então, ela faz thrillers. Pelo que a Cat falou na resenha, esse daqui já não é muito pesado, não. Como eu já li o livro dela e como ela também é conhecida. E ela é uma escritora de muita qualidade, não deixa a ponta solta, ela é muito cuidadosa com a escrita. Então é para quem gosta e que não tem pressa de acompanhar um livro bem escrito, tá? Assim, as avaliações dos livros dela são muito boas. Gente, assim, não tem uma pessoa que não gosta desse gênero que não gosta dela. Então, ótima oportunidade para acompanhar uma série nova, né? Ó. Seja bem-vindo a North Falls, uma cidade pequena onde todos se conhecem. Pelo menos era o que achavam, até o dia em que 2 adolescentes desaparecem. Amy Clifton, a oficial de polícia responsável pela investigação, sabe que tem muito a perder caso não as encontre a tempo. Afinal, uma das jovens desaparecidas é filha de sua melhor amiga, e Amy foi uma das últimas pessoas a vê-la. À medida que segue as pistas deixadas para trás, ela percebe que não conhecia aquelas meninas de verdade. Aliás, ninguém as conhecia. Toda a adolescente guarda segredos, mas quem estaria disposto a matar por eles? E o que mais North Falls está tentando esconder? Provavelmente é uma série que se passará em North Falls, né? Será que é com a mesma investigadora? North Falls é tudo menos segura e todos os moradores escondem mais segredos do que se pode imaginar, incluindo a família. Frenético e brutal, Somos Todos Culpados marca um início brilhante para a nova série de livros da Karen Slaughter, North Falls. Thriller psicológico que nos mostra como erros do passado que gostaríamos de esquecer podem se tornar segredos mortais. Então, também será um dos próximos livros, né? Agora sim eu vou conseguir acompanhar. Gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês, começando agora, né? Não vou começar e terminar esse vlog com esse livro, vou terminar esse vlog por aqui mesmo. E a gente se vê então nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau!